pessoal, tudo bom? Que a paz esteja com vocês. Hoje, queria falar alguma coisa com vocês. São 6 horas da manhã. Acordei e já comecei a pensar em mais coisinhas assim que eu tenho remoendo na minha mente já faz um tempo. É sobre o que, Jovito? É sobre a intercessão, entende? Dos santos. Que muitos católicos eu vejo assim em prática acabam fazendo. Eu sou católico, é, eu estou basicamente nessa igreja, embora devo admitir que eu não sei tanto sobre isso, eu acabo não tendo tanta conexão assim com a minha parte católica, eu penso, porque eu fico mais tanto no livro e basicamente indo aos sábados ou domingos, entende? Teve a catequese, teve o crisma que eu fiz, e só depois do crisma que eu comecei a ficar realmente em Jesus. Comecei a sentir aquilo, entende? Ah, mas em si, não fui exatamente ensinado que tanto a Eucaristia, tanto a Crisma, ela tem que ensinar mais sobre a palavra mesmo, entende? Ver ah, seus significados. E não sei se isso é só na minha igreja ou se é normal em outras, entende? Tirando isso, eu gostaria de falar um pouco desse assunto com vocês, sobre a intercessão dos santos. O que vocês acham? O que vocês vivem pedindo assim para outras, basicamente para alguém que a gente às vezes nem sabe se está no céu, a gente não tem nem a certeza, né? Para conversar com Deus sobre isso, entende? Na minha cabeça não fica muito. Não bate, entende? Olha, eu entendo sobre a intercessão aqui da Terra. Sim, que algumas vezes a gente pode interceder pelo outro para convencê-los, entende? Do pecado, pedir que o Espírito Santo venha até eles, pedir perdão por um povo ser meio que de cabeça dura e por aí vai. Ou até pedir bênçãos, né? Moisés, no tempo de Moisés era feito isso. Embora, não vou mentir que, tirando Moisés, eu não conheço tantos. Como eu não sei se você sabe, mas eu ainda não li a Bíblia inteira, então eu não tenho todo esse conhecimento enraizado aqui na minha cabeça. Mas, muitas vezes eu acabo tendo dúvidas porque não vejo nenhuma menção a isso na Bíblia, entende? De procurar santos. Por que eu falo que eu entendo sobre a intercessão, mas não entendo a intercessão dos santos? Olha, não é nem no sentido de a gente não saber, né? Se até o fim aquela pessoa foi santa ou não. Bem, deixa eu realocar aqui meus pensamentos. É no sentido que a gente teria que ter uma proximidade mais perto de Deus, né? De certa forma, uma conexão, uma conversa, um relacionamento mais íntimo com o Senhor, conversando com Ele. Até que é pedido, né? Para orar sem cessar para a gente ir conversando e tendo essa intimidade. Quando o véu for rasgado, quando o céu for rasgado pelo próprio Deus, sempre me colocaram que era basicamente essa conexão, basicamente Deus se revelando para a gente, Deus se aproximando de um povo que não conseguia se aproximar, entende? De um povo que estava basicamente cativeiro e não tinha muito o que fazer. O véu sempre me pareceu disso, entende? Com a morte de Jesus, basicamente com o sacrifício sendo aceito por Deus, seria essa proximidade que foi aberta para todo mundo, entende? Foi aberta para a gente. E eu fico pensando assim, cara, tipo, toda a mensagem da Bíblia tem de que a gente vai passar a eternidade com Ele, que a gente vai passar a eternidade no céu com Cristo, com Jesus, com outros. E
não me aparenta. Desculpa, minhas percepções agora estão todo lá. Não me aparenta que isso deveria ser algo exclusivo de lá, entende? É algo que vai acontecer daqui e agora. Eu até tinha visto um vídeo do canal Bíblia Project, que é como se a gente alinhasse duas eras. A era com Cristo, com Deus, e a era mortal, por assim dizer, entende? Tudo isso é meio que minha opinião. A intercessão dos santos sempre me pareceu como se a pessoa não acreditasse que, basicamente, Deus, que Cristo ia lhe escutar, que não parecia que ia, sabe, realmente acatar com minhas vontades. Aí eu pensava, pô, vou falar aqui pro o amigo de Jesus, um amiguinho lá do céu, para convencer ele, entende? Sempre é falado que nesse relacionamento, quando a gente vai se relacionar com Jesus, nossas vontades acabam se alinhando por ele. Tem até aquela frase do João Batista, que é válido para que eu diminua e ele cresça. O contexto não me lembra tanto sobre isso, não vou mentir, nada Bíblia, mas é uma boa frase, que eu gosto de aplicar na minha vida porque realmente faz sentido para mim, entende? E eu percebo muitas das minhas vontades acabam diminuindo, muito de vontade de ir para a tentação, vontade de simplesmente ficar distante das pessoas. E eu percebo que tem um aumento das vontades de Cristo. Tem esse aumento em fazer o que é certo. Em tratar os outros com amor. Entende? Então, se você acredita que você está se alinhando com as vontades dele, eu não lembro agora qual é o versículo, desculpa aí para vocês, mas tinha alguma assim, que se minha vontade for a mesma que a sua, isso será realizado, não é? Se você tem um pouco de... não tem tanta paciência, ou se não acredita tanto sobre isso, tenha fé. É meio sobre isso, tudo sobre a Bíblia, entende? Desculpa aí, pessoal, por causa do vídeo. A primeira vez que eu fui conversar isso aqui só, eu no espelho, parecia que estava muito bom, mas ouvindo agora, eu pensei que fiquei um pouco confuso. Então, se qualquer coisa pedirem, né, vocês acharem que gostaria de um outro vídeo, talvez eu faça. É isso. Tchau. Fico com Deus.